Jesus, quando me lembro da cruz. O quanto tu sofreu pra me salvar. Em Jericó Jesus ia passar, o cego Bartimeu a clamar. Naamã, um homem leproso, na Síria um grande general, homem valente e poderoso, mas a lepra era o seu mal. Se humilhou para o Deus de Israel, procurando o profeta do Deus vivo. Eliseu mandou a palavra fiel, e Naamã ouviu seu desígnio. Recebeu a ordem para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, pra curas no Rio Jordão, pra cura do Senhor alcançar. Precisava de fé no coração, precisava de fé no coração. Naamã duvidou, quis resistir. Os rios da Síria são melhores, mas seus servos vieram lhe dizer: olá, meus amados irmãos, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com esta live para falar mais um pouquinho do amor, da graça, da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Neste sábado, dia 8 de agosto, 8/8 de 2026. Aquele abraço para vocês, meus amados irmãos, que Deus venha vos abençoar. Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, pra curas no Rio Jordão. Aquele abraço para vocês, irmãos, vocês do Facebook, vocês do YouTube, que vão ver também este vídeo, este áudio, estas palavras, a mensagem que nós vamos meditar hoje. O tema é o seguinte: de procurador de jumentas a rei. Você sabe quem foi este? O homem que saiu procurando jumentas e o Senhor o estava conduzindo até a presença do profeta Samuel para ele ser ungido a rei. Este foi o Saul. Nós vamos meditar na palavra de Deus hoje, 1 Samuel capítulo 9. Glória a Deus. Miro Melo, aquele abraço Miro. Eliseu, aquele abraço. Denise Lautério Casagrande, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmã. Deus abençoe vocês que estão acompanhando. Irmã Regina, Deus abençoe vocês, tá bom? Daqui a pouquinho vamos estar lendo a palavra de Deus e também orando. Sei que Deus me enviou neste mundo.
Maria Almeida, Deus abençoe, irmã Maria, Deus abençoe você de uma maneira maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, vamos já para a palavra de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel. Vamos nós se preparar para fazer esta leitura da palavra de nosso Deus. Lemos a palavra de Deus, então, meus amados irmãos, aqui no livro do profeta Samuel, capítulo 9, verso 1. Vamos ler aí alguns versículos da palavra de Deus, tá bom, amados? E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estava ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém também não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, é um homem honrado e tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos-nos agora lá, quem sabe nos mostrará o caminho que devemos seguir. Amém, Jesus. Graças a Deus. Palavra do nosso grande Deus. Aleluia. Irmã Elmira de Melo, aí acompanhando nós também. Irmã Elmira, Deus abençoe. O Luiz Agnes, lá em Subsede, Santa Helena. Irmão Luiz, aquele abraço. Deus te abençoe aí, meu amado irmão. Que o Senhor Jesus te dê a vitória. Glórias a Deus. Meus amados, vamos para a meditação da palavra de Deus. Irmã Regina, ela está pedindo aí: quero pedir oração em favor do cantor Daniel e sua esposa. A esposa do Daniel é a Elvira.
e estão enfrentando enfermidade. Eles moram em Cascavel. Vamos estar orando, minha irmã. Vamos orar pelo Daniel e pela irmã Elvira, para Deus dar a vitória, tá bom? Glória a Deus. Um abraço, Luiz Agnes. Deus abençoe você. Meus amados irmãos, a palavra de Deus aí falando sobre o Saul. Saul era filho de Quis, um homem de Benjamim. E diz a palavra de Deus que sumiu as jumentas de Quis. Quis chamou a Saul e disse: pega um dos moços, um dos empregados, e vai procurar as jumentas. Meus amados irmãos, ninguém procura jumenta pela cidade. Ninguém procura jumenta na cidade, não. As jumentas vão aonde? Vão procurar alimento, e isto muitas vezes em lugares difíceis. E foi o que aconteceu. Eles saíram procurando aqui, procurando ali, e nada de encontrar as jumentas. Quando já fazia dias que estavam fora de casa, Saul disse para o seu moço: vamos voltar, porque agora o papai ele vai ficar afligido, vai se afligir por causa de nós, e não mais por causa das jumentas. Aí, amados irmãos, chega a hora em que o moço disse: olha, aqui nesta cidade existe um homem de Deus, tudo que ele fala se cumpre. Vamos perguntar para ele, vamos pedir para ele orar e mostrar o caminho aonde encontrar as jumentas. Eles não imaginavam, meus amados irmãos, que era Deus que estava conduzindo Saul até a presença de Samuel, porque Deus já tinha escolhido Saul para ser rei de Israel. Noto, meus amados irmãos, que coisa importante. Muitas vezes nós estamos caminhando por pedregais, por espinheiros, não sabemos o motivo daquele sofrimento, caminhando pelo deserto. E às vezes reclamamos: Deus, por que este sofrimento? Não imaginamos que Deus, Ele, como um guia, está nos guiando até a bênção que Ele tem para nos dar. É por isso, minha irmã, por isso, meu irmão, não reclames da sua luta. Não reclames se tu tem que subir montanha, descer montanha, tropeçar em pedregais, pisar em espinho. Não reclame. Se você está na presença de Deus, é o Senhor que está te conduzindo a um lugar melhor, a um lugar de bênção. Então, meus amados irmãos, quando Deus está dirigindo os nossos passos, tudo dá certo, meus amados. Não tem como dar errado. E aí Saul saiu de casa procurando jumentas que haviam se perdido. Veja que coisa interessante, o Senhor usou jumentas para conduzir Saul até a presença do profeta. Tinha se perdido as jumentas. Depois nós vamos ver que as jumentas estavam lá no curral, no lugar de sempre. O Senhor simplesmente tinha escondido estas jumentas para que Saul chegasse até o profeta. Então, meus amados irmãos, ele não sabia que aquela busca, aparentemente coisa tão simples, fazia parte de um plano muito maior. Que maravilha! Saul procurava jumentas, mas Deus estava preparando um rei. E Deus precisava de um rei, né? Deus precisava
de um rei, e então ele tinha que conduzir Saul até a presença de Samuel, e foi este meio que o Senhor achou de conduzi-lo. Muitas vezes não entendemos o que está acontecendo, meus irmãos, em nossa caminhada, mas Deus pode estar usando acontecimentos comuns para nos conduzir até o local da bênção, para nos conduzir ao propósito que preparou para nós. Deus pode usar uma situação simples para nos conduzir ao seu propósito, conforme está dizendo a palavra de Deus aí em 1 Samuel, meus amados. 1 Samuel 9, 3 ao 4. Saul saiu para procurar as jumentas de seu pai. Ele não saiu pensando em encontrar Samuel. Ele simplesmente estava cumprindo uma tarefa que ele tinha recebido de seu pai. Ele precisava executar esta promessa. Então, meus amados irmãos, nem todo caminho que parece comum é um caminho sem propósito. Tudo tem um propósito de Deus. Saul procurava animais, Deus estava conduzindo Saul até Samuel. Aleluia! Como é lindo o agir, como é lindo o trabalhar de Deus. Irmãos, é lindo, como eu estou agora aqui falando que é lindo, mas para Samuel, para Saul, irmãos, foi uma luta, foi um sofrimento até chegar ao Samuel. O que parecia perda para ele estava produzindo um encontro maravilhoso. Não despreze os pequenos acontecimentos, meus irmãos. Não despreze os pequenos acontecimentos da sua vida. Deus pode estar trabalhando através deles. Que coisa extraordinária é o nosso Deus. Quando uma porta, meus amados, quando uma porta se fecha, Deus pode estar apontando outras direções. Às vezes nós insistimos em uma porta que está fechada, e esta porta foi fechada por Deus, e nós insistimos batendo naquela porta. Mas Deus, Ele já fechou esta porta porque Ele tem outro caminho, Ele tem outra porta para nós seguir, para nós entrar. Uma porta muito melhor, muito maior, uma bênção muito maior do que aquela que nós estávamos buscando. O Senhor sempre tem algo tremendo para fazer em nossas vidas, meus amados irmãos. Então aí está Samuel, depois de procurarem bastante, ou Saul, melhor dizendo, depois de procurar bastante as jumentas, ele já estava agora desistindo, ele ia voltar para casa. Aí nós vemos a importância, meus amados irmãos, da gente ter, meus queridos, um companheiro, da gente estar acompanhado de alguém. Depois de Saul procurar a jumenta, ele pensou: agora vamos voltar para casa. Se ele estivesse sozinho, ele ia voltar, mas ele tinha um companheiro. É por isso que precisamos de amigo, precisamos de companheiro para estar conosco na caminhada. Então, meus amados irmãos, o servo disse: eis que nesta cidade há um homem de Deus. Eles estavam prestes a desistir, mas alguém apresentou uma nova direção. Este servo, usado pelo Espírito Santo de Deus, disse para Saul: aqui tem um homem de Deus. Este homem de Deus, tudo que ele fala se cumpre. E então, amados, eles foram procurar o homem de Deus.
E às vezes pensamos que chegamos ao fim, quando Deus está apenas mudando a nossa direção. Meu irmão, minha irmã, quem sabe você está nesta situação. Você está pensando, não tem mais jeito, já está tudo perdido, eu tentei, usei minha experiência, mas não consegui. Vamos desistir, não tem mais jeito. O Senhor apenas está iniciando uma nova caminhada para você. Deus apenas está mudando a sua direção. Talvez Saul pensasse, não encontramos as jumentas, então vamos voltar, vamos embora. Mas Deus estava dizendo, não é para voltar ainda. Deus está falando para você, não é hora de você voltar, não é hora de você desistir. Insista mais um pouco, porque mais um pouquinho, mais um passo, você vai estar tomando posse da sua bênção. Não é para voltar ainda. Há um encontro esperando por você. Há um encontro, meu irmão, um encontro com a bênção, um encontro com a vitória na sua vida. Deus já havia preparado o encontro antes mesmo de Saul chegar, porque em 1 Samuel, versículo aí 9, 15 e 16, Deus está, já tinha falado, Deus já havia falado com Samuel. Amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim. 24 horas antes de Samuel ou Saul chegar até Samuel, o Senhor falou com Samuel: eu amanhã, a esta hora, então 24 horas, eu estou enviando, trazendo um homem da terra de Benjamim, o qual tu vai ungir por príncipe sobre o meu povo de Israel. Veja, meus irmãos, Saul, todo estropiado, os pés calejados de andar, tudo esfolado, dedos dos pés destroncados, sofrido, quem sabe manquejando, e o Senhor via em Saul um rei em Israel. Quem olhasse, qualquer homem que não tivesse Deus na direção, não tivesse a direção de Deus, iria olhar para Saul, iria ver um andarilho, quem sabe, meus amados irmãos, como um mendigo, um andarilho sujo, machucado, mancando. Mas ali estava o rei de Israel. E quem podia esperar isto? Quem podia imaginar? Enquanto Saul estava procurando a jumenta, Deus estava preparando tudo. Deus trabalha antes de chegarmos. Deus prepara pessoas antes de precisarmos dela. Deus prepara o caminho antes de nos colocar nele. Glória a Deus. Deus não é surpreendido, meus irmãos, pelas nossas circunstâncias. Saul não sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia. O que Saul chamava de acaso, Deus chamava de propósito. Glórias a Deus. Até que chegou o momento, Saul encontra Samuel e pergunta sobre o caminho. Samuel responde que as jumentas já haviam sido encontradas. Aleluia! As jumentas estavam lá, as jumentas nunca tinham sumido, as jumentas estavam lá, Deus simplesmente tinha escondido, porque eles tinham pegado a mão de Saul para conduzir até Samuel, mas havia algo muito maior esperando Saul. As jumentas estão lá, não se preocupe.
Não se preocupe, porque as jumentas estão lá, seu pai já achou a jumenta, mas, amados irmãos, havia algo muito mais importante ainda para Samuel tratar com Saul. Não é, irmão? Samuel praticamente estava dizendo: você está preocupado com aquilo que perdeu, mas Deus está prestes a lhe mostrar algo tremendo. Deus está preste a te mostrar aquilo que Ele te preparou, meu irmão. Às vezes ficamos tão preocupados com aquilo que perdemos que não percebemos aquilo que Deus está colocando diante de nós. Você perdeu algo, meu irmão? Você perdeu, está triste? Não se preocupe. Deus está no controle de tudo. Não fique olhando apenas para as jumentas perdidas. Olhe para o propósito de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Deus vê potencial, onde o homem vê apenas limitações. Saul, amados irmãos, responde: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? Não, Saul não imaginava que Deus tinha algo tremendo. Saul não conseguia enxergar em si mesmo aquilo que Deus já havia enxergado e preparado tudo. Ele estava pensando: quem sou eu? Mas Deus estava dizendo: eu tenho um propósito para você. Meus irmãos, não é a nossa capacidade que determina o tamanho do propósito de Deus. Quando Deus chama, Ele também capacita. Então, meus irmãos, Deus pode transformar um dia comum em um dia de mudança. Saul saiu de casa como um jovem procurando jumentas, mas naquele mesmo caminho encontrou Samuel. A direção de Deus, uma palavra profética para ele e o começo de uma nova história para aquele jovem. Ele saiu procurando aquilo que havia perdido e encontrou aquilo que Deus havia preparado. Aleluia! Irmão, esta mensagem, 1 Samuel capítulo 9, nos ensina que Deus está trabalhando mesmo quando não conseguimos perceber. Aleluia! Saul não sabia que as jumentas o levariam até Samuel. Samuel o levaria à palavra de Deus. E a palavra de Deus o levaria ao seu chamado. Glória a Deus. Você pode estar procurando uma coisa, mas Deus pode estar conduzindo para algo muito maior. Saul procurava jumentas, mas Deus estava preparando um rei. Aleluia. Talvez alguém esteja dizendo: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas continue caminhando. Deus conhece o caminho, Deus conhece o propósito e Deus sabe exatamente onde quer levar você. Quer levar você até as bênçãos de Deus. Aí está o homem que saiu procurando jumenta, o procurador de jumenta, que tornou-se rei de Israel. Glórias a Deus. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Maravilha do Senhor. Mestre, o teu sol queima o meu rosto, mas vou caminhando sem parar. Levo o cantil da água viva neste deserto onde falta o amor. Mestre, que os meus passos sejam... Deus abençoe cada um dos meus amados irmãos que estão aí nos acompanhando, né, irmãos? A irmã Cacilda Rodrigues, aquele abraço, minha irmã. Deus te abençoe, pastor Marcos. Deus abençoe você, o Arlindo.
Buchhorn, eu não sei falar essa palavra direito, aí sobre o nome do irmão Arlindo, mas um abraço, irmão Arlindo, que Deus te abençoe, e eu fico feliz em saber que tu está nos acompanhando. Pastor Nelson de Araújo, Deus abençoe. E o Marcos Quadro, meu amigo Marcão, Deus abençoe o Marcos Quadro, filho de um grande amigo meu, né, que já partiu com o Senhor. Deus abençoe cada um de vocês, meus amados irmãos. Agora nós vamos orar ao nosso grande Deus neste momento, porque o Senhor Jesus Cristo quer que nós buscamos a sua presença. Só Jesus nos pode dar. Vamos orar, meus amados irmãos, por cada um. Vamos orar pela irmã Irma Araújo, que está acompanhando também, né? Vamos estar na presença de Deus agora em oração. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós oramos pedindo a Tua bênção, a Tua graça maravilhosa. Senhor, te damos graça pela Tua palavra que meditamos, ó Deus. Senhor, queremos que Tu continue abençoando cada um dos nossos irmãos. Visita o enfermo, visita o problemático, Senhor. Quantas pessoas estão sofrendo depressão, angústia, ansiedade. Aleluias. Emandaramai, Clumasurramai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus, visita os irmãos que estão aí nos acompanhando, ó Pai. O Miro Melo, dê a vitória para ele, Senhor. O irmão Eliseu, a Denise Casagrande, a família dela, meu Pai. Dê a bênção. Senhor, abençoa de uma maneira poderosa a irmã Regina Isabel, que precisa da bênção, precisa da vitória. Meu Deus, nós oramos, ó Pai, em favor do cantor Daniel e a esposa Elvira, ali na cidade de Cascavel. A tua serva está pedindo a oração em favor deste casal, e nós oramos, nós te apresentamos, Senhor, e cremos na vitória, meu Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor, porque a Tua mão é poderosa. Dai a vitória. Senhor, nós oramos também em favor da irmã Maria Almeida, que está nos acompanhando. Jesus, agora está sendo formada esta corrente de oração, Senhor. Aleluia, onde eu e estes irmãos estão orando, pedindo a vitória. Meu Deus, a irmã Elmira de Melo também, Senhor, ela precisa da vitória, ela precisa da bênção. Dá para ela a vitória, Senhor. O irmão Luiz Agnes também precisa dar bênção para ele ali naquela cidade de subsede em Santa Helena. Dê a bênção, Senhor, para a irmã Cacilda Rodrigues. Abençoa a irmã Cacilda, Jesus, a família dela. Eu sei que ela precisa também da vitória. Oh, glórias a Deus, aleluia. O pastor Nelson Araújo, Senhor, abençoa ele, abençoa a irmã Carmen, abençoa os filhos, dai a vitória. A irmã Irma de Araújo, Senhor, também precisa da bênção. Dai saúde, Papai do céu. Unge agora, Senhor, estas pessoas, ungindo com a tua graça, ungindo com teu poder. Agora, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa também os irmãos aí do YouTube que vão nos acompanhar a partir de agora, Senhor. Dai a vitória em nome de Jesus, o Deus de poder, o Deus dos milagres. Confirma a bênção agora em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos, vamos encerrar por aqui a nossa live de hoje.
Amanhã, domingo, vamos estar aqui, né, irmãos? Vamos estar aqui novamente a partir das 22 horas, falando da palavra de Deus e orando também em vosso favor. Deus abençoe cada um, aos papais, um feliz Dia dos Pais, que o Senhor, que a bênção esteja sobre a sua vida, tá, amados irmãos? Aos pais que estão aí nos acompanhando, né? O pastor Marcos, Deus abençoe, o irmão Nelson Araújo, o irmão Nelson Fernandes, abençoa, o irmão Nelson Fernandes, parabéns a todos os papais aí, o Luiz, Deus abençoe vocês, tá bom, meus amados irmãos? Fiquem todos na presença do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser.